Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Estamos começando a notícia de frente para você aqui pela sua TV Vila Real, canal 10. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. Comigo a honra na parceria aqui na bancada, Kleber Lima. Muito bom dia, Kleber, bem-vindo. Bom dia, Porto, bom dia, Paulo Coelho, bom dia a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Hoje, dia de Reis. Pois é, hoje é dia dia celebrado em todo mundo, o dia que os 3 reis magos chegam ao local do nascimento de Jesus. Dia de desmontar a árvore de Natal, né? Bom dia, Paulo, bem-vindo, satisfação. Boa quinta-feira para você, Paulo. Bom dia, Porto. Bom dia, Kleber, e a você que assiste aqui ao nosso caríssimo e indispensável A Notícia de Frente. Verdade, anda meio esquecido, como diria Tim Maia, né? Anda meio esquecido, mas hoje é o dia da festa do Santo Reis. E a você que católico ou não, mas que também crê em Deus, um dia esplendoroso e abençoado por Ele, nosso zeloso guardador. Dia de bolo de reis, né? Tem várias comemorações, né? Não é muito tradicional aqui em Mato Grosso. Na capital tem alguns grupos que celebram, né? Mas no interior tem algumas cidades que fazem isso e várias cidades do Brasil também. É uma festa religiosa muito bonita, né? A festa de reis, né? A folia de Reis termina hoje ou começa hoje? Você sabe? Pois é. Eu sei que começa, eu sei que tradicionalmente começa, aquele pessoal, inclusive, pelo menos aquele ritual, né, das pessoas passarem com as bandeiras, levarem, posso passar aí as pessoas vão lá, faz aquela, eu não sei qual que é o nome. Cantoria, né? Cantoria, A folia, né? O nome é folia. É a né? folia de reis, né? Geralmente tinha um prazo maior, né? Mas me parece que tudo se centraliza no dia mesmo de Santo Reis. Gente, nós voltamos a falar desse assunto, vamos continuar falando aqui, né? Falamos ontem, hoje também na abertura do programa, sobre essa questão da pandemia, né? Da Ômicron, da Flurona, a situação complica cada dia, muita preocupação, já tem um óbito. E olha, 6 casos confirmados de Ômicron em Mato Grosso. Já há essa questão toda aí que vem sendo feito no levantamento, né? Tem uma certa demora aí nas confirmações, precisa, né, ter toda uma série de análises para poder fechar o diagnóstico quanto a essa variante, né? E muita expectativa, né? Se essa variante realmente pode ser muito mais danosa do que a Delta, por exemplo, se vai ser mais fácil combatê-la, né? Há algumas esperanças aí que a Ômicron não provoque tantos óbitos quanto variantes anteriores, né? Mas já está estabelecido aí pelas autoridades sanitárias, né, pelos pesquisadores, de que essa variante ela tem um alto poder de contaminação, ou seja, a rapidez, né, a disseminação dela é muito maior do que as outras variantes, né? Vamos torcer que, apesar da Ômicron, né, e agora com a influenza, ou seja, a flurona, que a gente consiga ir mantendo as condições, mas está complicado já com o sistema de saúde sobrecarregado. Paulo, cada dia agora volta aquela situação toda, a gente vê aí, inclusive, várias pessoas, né, que já tinham sido infectados com a Covid, estão se reinfectando com a Ômicron, né, ou essa transversalidade de vírus, né, Ômicron com a influenza, né? A gente cita um caso que a imprensa acabou repercutindo, a filha do governador Mauro Mendes, mas nós temos aí também um secretário de Estado afastado por contaminação, né, com a Covid. Nós temos aí várias situações e a rede de saúde continua sobrecarregada, né? Está voltando, inclusive, né? A gente até alertou isso ontem. Eu falava das UTIs, né? 40%. A gente chegou aqui a ficar empolvorosa quando noticiávamos 98% das UTIs sobrecarregadas aqui no estado de Mato Grosso. Está voltando. Agora, eu não sei se é uma... Vamos colocar a palavra tendência, vamos colocar a palavra tendência entre aspas, não é? Se é uma coisa que está... é uma ameaça constante. Agora, a vigilância, a gente tem que ter essa preocupação aí de se tocar, de que não há porquê nesse instante, e aí eu falo da questão individual, eu falo também do poder público, né? Não há que se pensar em aglomerar, não há que se pensar em desobedecer às regras sanitárias, não temos motivos ainda para baixar a guarda. E aí, o que a gente tem observado é isso. Ontem a gente falava do poder público, não é que não deve promover,
as festas, enfim, Réveillon, Carnaval. Mas olha só, não é só isso não, cada um tem também que entender a sua responsabilidade. Eu tenho oportunidade de sair, às vezes eu saio da TV Pantanal, onde a gente tem um programa, o programa Opinião, e vou para casa. Nesse ínterim aí, nesse percurso, o que eu observo de bares e também essas tais distribuidoras de bebidas, mas assim, muita gente em dia de quarta-feira, de terça-feira, independente, e muita gente aglomerada no pagodezinho, como se estivesse tudo normal. E não está tudo normal ainda, não é motivo, não é momento de se aglomerar. Então não vamos desafiar, não vamos dançar na frente da doença, não vamos, sabe, vamos entender que lá em casa tem alguém idoso, com comorbidade, ou a gente próprio, né? Porque, e se levar isso para dentro de casa, aí o que vai fazer? O reflexo será nesses números que a gente, infelizmente, tem noticiado diariamente, o aumento nas UTIs, nas unidades de saúde. Aí eu estou falando da Covid, mas tem também essa nova situação aí que é da gripe, né, H3. Então, não é momento de tirar a atenção daquele foco que vinha dando certo, que a gente conseguiu dar uma aliviada. A Ômicron, ainda que já esteja aí apontando um óbito aqui ou uma situação acolá, ela ainda está, graças a Deus, distante de ser um grande problema, mas se a gente baixar a guarda, daqui a pouco tornará-se a ser um grande problema. E nós temos, está no destaque do Jornal Gazeta, inclusive, Kleber, o primeiro óbito, né, da H3N2, dessa gripe, uma senhora de 68 anos, né, está bem na capa do Jornal Gazeta. Infelizmente, essa é a preocupação. A gente sabe que para, né, esse segmento da população, ou seja, as pessoas com mais idade, pessoas idosas, a gripe, independente de qual vírus, né, se é uma influenza, um H1N1, ela naturalmente acaba provocando aí sérios riscos à vida, né? Porque gripe para a pessoa idosa, ela pode ser fatal, né, Kleber? E, infelizmente, essa senhora acabou morrendo, vítima já da H3N2, que está bem na capa do Jornal Gazeta sobre essa morte dessa senhora. Aproveitar para fazer um tour aqui pela capa do jornal, começar por esse destaque que você fez, Porto. Ameaça dupla. Cuiabá registra a primeira morte por H3N2. Idosa de 68 anos deu entrada em unidade de saúde no dia 20 de dezembro e 10 dias depois veio a óbito. Conforme a Vigilância de Doenças e Agravos Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, já foram confirmados 28 casos de influenza H3N2 na capital, entre residentes e pessoas de outros municípios, sendo 5 são classificados como graves. A médica pediatra e patologista clínica Natasha Slessarenko enfatiza que a influenza foi negligenciada nos últimos 2 anos devido à pandemia da Covid. O prefeito alerta que agora a ameaça é dupla. A manchete principal é: variante avança, confirmados 6 casos de Ômicron em Mato Grosso. Levantamento do Instituto Todos pela Saúde, que aponta a existência de 3 casos em Cuiabá, 2 em Sinop e 1 em Várzea Grande. A pesquisa do ITPS é resultado da análise de 30 mil exames da Covid-19 realizados em 2 redes de laboratórios, em 16 unidades da federação, e confirmou a detecção da variante em pelo menos 8 estados. Em Mato Grosso, foram 826 análises. Um outro destaque aqui, Porto. Policiais penais. Posição é mantida até 3 de fevereiro. Policiais penais decidiram manter a suspensão da greve até o dia 3 de fevereiro, quando acontecerá uma nova reunião com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Mauro Carvalho. Também aqui ontem... Esse caso dos policiais penais, a gente vai falar no programa um pouco mais, né, na vamos sequência. Aprofundar, né? Aprofundar sobre esse caso aí. Aqui também um destaque do Jornal Gazeta. A L proíbe passaporte da vacina. Após fechar acordo com os contrários à proposta, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Gilberto Catani, do PSL, que proíbe em todo o estado a exigência de comprovante de vacina para entrar em qualquer estabelecimento público ou privado. IPVA sobe 30% e exige análise de como pagar. Aqui os destaques de hoje
do jornal A Gazeta. Pois é, né? O Jornal Gazeta está em todas as bancas para você desde logo mais cedo. Aproveite. E olha, 30% de IPVA, né? Um desconto de até R$100 não vai fazer nem cócega, ou seja, era uma expectativa, né, Kleber Paulo? Mas agora, com esse aumento aí, ou seja, não tem jeito, né? Mas sempre sobra na outra ponta. Preocupante isso, né, Porto? Todo aumento nessa 30%, época. 30%, Paulo. Isso pesa, isso pega em cheio aí, né? Mexe no orçamento Sim. do cidadão e eu não sei se não seria um momento de dar uma segurada. Mais, Nós vamos ver essa matéria na frente, Paulo, Daqui a pouco a gente vai aprofundar é um assunto que vale a pena a gente falar mais nessa questão aí para ver como é que o governo está encaminhando isso. Mas olha, eu quero chamar as câmeras, né, na cidade, vamos dar um panorama, tá no ponto aí, a gente ajudar os nossos amigos telespectadores de casa, o pessoal que está saindo, tem como a gente mostrar essas imagens, ver como é que está o trânsito na capital, porque na realidade hoje está mais tranquilo, né? Não está chovendo, olha, o dia está assim, um pouco nublado, né? Mas está um dia bonito, ó. Essa daí é a Avenida Miguel Sutil, né? Ali chegando centro de eventos, indo no sentido ali quem vai, né, lá para a rotatória do Santa Rosa, ou seja, da trincheira do Santa Rosa, quem vai para aquela região na cidade. Bem tranquila a avenida. A trincheira do Santa Rosa na sequência, ó, também está com trânsito. Já começa, né? A cidade já está movimentada, mas ainda bastante tranquilo o trânsito na capital. Você que está saindo de casa agora, né, encontra essa... Olha aqui Bento Pereira Lima, né? Uma avenida que tem uma pressão muito grande o trânsito de manhã, mas nesse horário, às 6h16, está ainda bastante tranquila. É aquela história, né? Para evitar o trânsito, você pode sair um pouco mais cedo, porque tem uns horários de rush, né? De pico. A CPA já tem um volume bem maior de carros. Então, o pessoal que vai para o trabalho, os dois sentidos, né? A gente tem ali o acesso que vai para a região do Centro Político Administrativo, como também para a região central, ou seja, os dois lados, né? As duas pistas estão aí com um fluxo bastante semelhante, né? É claro que aquele fluxo ali que a gente vê a pista, né, com fluxo maior, que faz sentido bairro, a região central de Cuiabá. Mas Cuiabá está aí com trânsito tranquilo ainda nessa manhã. Hoje sem chuva, a cidade está bem tranquila. Aquela imagem que vê ali é do viaduto, né, da avenida do CPA. Tem um pessoal ali já esperando o ônibus, mas está tranquila a cidade. Ou seja, quem sai agora vai andar tranquilamente pela capital. Não tem nenhum tipo de lentidão, pista seca. Isso facilita bastante o trânsito, né? E hoje deve fazer aí já aquele calorzinho, né, que a gente tanto gosta e que já está acostumado em Cuiabá. Para ser simpático. Essa daí é a trincheira da Jurumirim. Né? Calorzinho para ser simpático. Com o trânsito bem bacana. Falando na trincheira, aquela obra, Paulo, está demorando ser entregue, né? Eu acho que agora em janeiro, Kleber, que é a reforma da trincheira, né? A gente até soltou matéria com o secretário Marcelo esses dias aqui, e ela está dentro do prazo. O prazo é final de janeiro, começo de fevereiro. A expectativa do governo, Toto, era antecipar para dezembro. Mas aí, as explicações da Cinfra foi que com a precipitação das chuvas, ou com o aumento do volume, começou a surgir os pontos de infiltração ainda, né? Porque aquela obra está sendo feita para corrigir a drenagem justamente isso da trincheira, e muito mal feita, e estava dando muita infiltração com o risco de desabamento das paredes. Além do asfalto, do piso, né, que estava muito defeituoso, não tinha manutenção que dava conta. A parte do piso está toda finalizada, com asfalto refeito. Agora, nas paredes ainda surgiram alguns pontos de infiltração com as chuvas. O Marcelo disse assim, olha, vamos aproveitar que a gente já viu onde é que está o defeito e já vamos corrigir para entregar uma obra 100% garantida. Ali é uma o que está certo, né? Exato. Esse é o padrão Marcelo Eu me lembro, Kleber, que na época da construção daquele viaduto, eu fiz uma reportagem especial ali na época, caminhando por toda a extensão da trincheira, quando não tinha ainda... Bom, tinha as laterais, já tinha o fosso todo aberto e tal. E ali a realidade sempre foi essa, né? Tem córrego ali do lado, tem nascente... E tudo foi soterrado, né? Não foi resolvida essa história de drenagem e a situação ficou bem complicada. Que acabou lhe rendendo o título de trincheira que chora. Chora muito, né? E por vários fatores, né, Paulo? Situações como essa, por exemplo, já retificaram, já fizeram umas restaurações lá,
e ela continua chorando, quer dizer, continua tendo aí as infiltrações. É uma herança de obras mal feitas aí da Copa do Mundo. Nós temos uma outra trincheira, nós não temos imagens aqui, porque lá é um local de fluxo bem pequeno, né? Que é aquela pequena trincheira que tem ali com acesso a Mário Andreasa, né? Que é ridículo aquilo, né? Uma obra extremamente mal feita, fechou uma pista, redimensionou. É um negócio... Tem muita gente que evita passar ali, porque tem até medo, né? Tem medo de passar ali, porque é um negócio bem esquisito, né? Essa é do Santa Isabel, que é na Miguel Sutil. Logo depois, né? Depois dessa daí. Que é para quem acessa Miguel Sutil vindo de Várzea Grande exatamente. Pela Mário Andreasa. E ali tem um outro detalhe, Porto, porque a pista foi dimensionada para 2 veículos. Só que não cabe, ou cabe assim espremidinho. Foi mal feita, aí reduziram para 1. Reduziu para 1, a gente... É ridículo aquilo ali, gente. Fica ali uma área assim, entre aspas, de estacionamento, de... Como é que chama? Acostamento, né? Exatamente. Mas só para moto, que se botar um outro carro, vai ficar apertadinho igual, né? Você passa por ali e fala, o que aconteceu aqui, né? Qual foi a engenharia de tudo isso daqui? Né? A gente sabe, né? Que a engenharia era pegar o dinheiro, né? A gente sabe, Porto, que a maioria dessas obras da Copa foram iniciadas sem projeto. Esse é o problema. Tinha no máximo um pré-projeto, um anteprojeto que é utilizado para captar o recurso. Mas o projeto mesmo, com cálculo, com a engenharia atuando, tudo não foi feito. Mas o dinheiro, começa logo porque... Mas o dinheiro foi cobrado para isso, né, Kleber? A grana pesada veio para isso, né? Olha, eu já quero fazer colocar uma mensagem aqui do amigo telespectador que enviou para nós sobre essa questão das aglomerações, é o Vanderly. Bom dia, bancada. Essa aglomeração já vem há muito tempo em toda Cuiabá, também em Várzea Grande, só que agora piorou. Ele mandou essa mensagem para nós ontem, a gente teve um probleminha técnico, não conseguimos ler, mas olha, Vanderly, é isso. O Paulo citou aí, né, que o pessoal, tem muita gente que não colabora, né, seja... nessa questão de pontos comerciais, né? Tá na tela dos para nós? barzinhos, restaurantes, distribuidoras, esse pessoal. Vou ler, pode colocar a mensagem do Vanderly. Tá aí na tela. Bom dia, bancada, né? Só lendo novamente, essa aglomeração já vem há muito tempo em Cuiabá e Várzea Grande, só que agora piorou. Várzea Grande teve, né, alguns controles da pandemia, um pouco diferenciado, depois entraram aí num certo alinhamento com Cuiabá. Mas é isso, né? Mas está falando de quê aí? Que agora eu perdi aqui o fio da meada. Aquela questão que nós começamos a falar aí da própria Ômicron, né? Ou seja, dos cuidados que as pessoas devem manter. E a questão da aglomeração continua ainda, né? As pessoas esqueceram. E esse alerta, né, Paulo, dessa contaminação cruzada, né? Que a única saída é tentar manter um afastamento social, usar máscara e se cuidar, porque agora, além da questão da Covid, né, existe essa variante aí, aliás, né, essa nova cepa, né, da própria gripe. E olha, alguns telespectadores enviaram, deixa eu colocar na tela também essa mensagem aqui, Verônica, que é sobre a questão do DAI. O pessoal está reclamando, gente, do DAI, porque, olha, essa mensagem aqui é do Rafael, lá do Cristo Rei. Ele enviou para nós ontem também, eu faço questão de colocar aqui, Rafael. Depois que inauguraram uma nova ETA aqui na Avenida 31 de Março, a água aqui na Rainha Casa, que vem um dia sim, outro não, está vindo com gosto ruim e coloração de ferrugem. Está impossível até de escovar os dentes. Que coisa, hein? O povo de Várzea Grande sofre com esse negócio da água, né? E quando chega a água, ainda tem esse problema. Rafael, a gente vai encaminhar essa mensagem sua, né, para o pessoal do DAI de Várzea Grande, para a Prefeitura de Várzea Grande, para ver o que está acontecendo, para a gente ter alguma resposta quanto a isso, né? É uma novela essa questão do lado de Várzea Grande. E tem gente reclamando que a água também não está chegando assim como prometeram, Paulo. Aliás, até eu tive a oportunidade agora no final de 2021 de entrevistar o prefeito Calil, e ele assim, diante de toda a problemática que já não é de agora, faz horas, tem muitos anos, muitas décadas em Várzea Grande que não conseguem resolver. O poder político não consegue resolver. E ali temos já senadores, já temos deputados federais passando por ali, muitos deputados estaduais também, mas especialmente federais, os congressistas propriamente, e os prefeitos que entram, saindo, não conseguem resolver. O Calil, o prefeito, dizendo o seguinte, descartando a possibilidade de privatizar o Departamento de Água e Esgoto lá de Várzea Grande.
que muita gente enxerga, inclusive da própria classe política, que seja o caminho. Por exemplo, o presidente da Câmara, lá de Várzea Grande, o Fabinho, defende a privatização e acha que é inevitável. O Calil, entretanto, é mais moderado. Ele pensa assim, que enquanto tivermos possibilidades aí de, com as pernas próprias, caminharmos para tentar achar essa solução aí, a gente vai lutar para que não haja a privatização. Me permita, foi uma promessa de campanha dele, né, do Calil Baracato, que não privatizaria o DAI. Só que, por outro lado, Paulo, que você está colocando aí, o difícil é fechar a conta, né? Não fecha. Porque cobrar a fatura de água em Várzea Grande é uma novela sem fim. E aí tem que se entender. Agora, na minha avaliação, vai chegar uma hora que essa discussão será inevitável. Como aqui em Cuiabá, há muito tempo se falou, não vamos, acabou passando para a iniciativa privada. A questão é essa, né? Não tem água. Né? A última crise hídrica de Várzea Grande, tem gente que ficou 2 meses sem receber água em casa. Ou seja, vai ter que encontrar um caminho, Paulo. Se não é bom politicamente, mas alguém vai ter que ter peito para fazer uma solução dessa questão da água de Várzea Grande. E eu não vejo outro caminho senão, pelo menos, abrir a discussão para isso aí. O prefeito, eu acho que ele vai acabar sendo demovido da ideia da resistência, né? Porque não se inauguramos agora no Cristo Rei mais uma estação de tratamento. Está dando uma aliviada, mas daí para falar que resolveu, ele também não disse que ia resolver, não tapa isso. Só que não estamos falando mais de um tapa, não, já passou um ano, né? E esse um ano aí com a inauguração de uma estação de tratamento ali no Cristo Rei, talvez não seja o suficiente. Não é o suficiente. Agora, que vai parar por aí, eu não sei. Eu só sei que não temos que parar com as discussões sobre as possibilidades, ainda que dentre essas, a principal seja a privatização. Tudo é dinheiro, né? Já foi feita uma assinatura de um convênio lá, não sei se o Kleber lembra disso, mas o governador foi já por volta do mês de novembro para uma outra ETA aqui na região do Chapéu do Sol, né? Ali também, mas é para 2 anos, o prazo mais ou menos quanto a isso, ou seja, até lá, Kleber, tem mais algumas temporadas de secas aí e a penúria da água em Várzea Grande, que virou um caso mesmo de calamidade pública, né, que nós vivemos recentemente com os nossos vizinhos varzegrandenses, né? Cuiabá está uma maravilha? Não, né? Tem muita coisa para ser feita ainda, mas o abastecimento de água na capital, temos que reconhecer, melhorou e muito, né? Ou seja, o problema da falta d'água foi bastante... Avançou, né? Bastante. Mas tem né? problemas ainda. A gente recebe, ontem, por exemplo, a gente recebeu, a gente como jornalistas, né? A gente sempre recebe, lá do bairro Planalto, faltando água, é uma coisa que não dá para tolerar ainda, né? Já recebemos reclamações de Santa Laura, a região ali do Osmar Cabral, o São João del Rei. Então, há algumas situações, mas um número bem menor do São que... São pontuais hoje em dia, muito né? menor do que no passado. Pelo menos a empresa já tem um certo controle, né? Mas Várzea Grande, Paulo, é difícil. Não, né? lá é virou concurso. Virou lá uma não chacota nacional a falta de água em Várzea Grande, realmente bem lembrado, é um problema sério e um desafio para Calil Baracato, o prefeito lá do MDB. Bom, dando sequência aqui, Kleber, nós temos também essa história toda da própria questão aí da saúde pública. Agora, Kleber, me parece que esse debate, né, vamos falar um pouquinho mais de política aqui, essa questão da pandemia e tudo isso, né, nós estamos num ano para a escolha de governadores, parlamentares, senadores e também presidente da República. Parece, pelo menos até agora, né, se fala muito em ganhar a eleição, né, em conseguir convencer o eleitor. Mas eu fico curioso, né? O que será debatido sobre saúde pública nesse estado, nesse país, Kleber? Porque a cada dia que passa, a cada situação, né, seja da pandemia e também dessas novas, não são novas doenças, mas novas ondas de gripe, né, desse estresse todo no sistema público de saúde, não vemos estratégias ou soluções imediatas, né? O poder público continua atrasado na maioria dos casos. Porto, pandemia é um evento casuístico. Sim. Não é um evento assim que você possa se preparar para ele, né? Existem poucas pandemias na história recente da humanidade, pelo menos. Então, a pandemia é um evento que pega a todos de surpresa, pegou o mundo de surpresa, né?
A avaliação que pode ser feita e deve ser feita é como os diferentes governos reagiram a essa pandemia, sobretudo ao longo do tempo, porque ela já dura 2 anos, né? Então a gente inteira agora, em fevereiro, início de março, o segundo ano em que foi oficialmente reconhecido que o mundo vive uma pandemia. Esse é um tema, na eleição nacional, um tema muito forte, porque é muito controversa a atuação do governo federal no combate à pandemia. Quer seja pelo negacionismo do governo, do presidente, quanto à vacina, quanto ao isolamento, quer seja pela defesa desmedida de um kit Covid ineficaz, hoje sabemos, comprovadamente Sim. ineficaz, com medicações que não combatiam o vírus, quer seja até hoje pela recalcitrância do governo, a resistência do governo em adotar, por exemplo, protocolos em que o mundo adota para, por exemplo, vacinação de crianças. Aliás, é um tema, ontem foi, depois de tanta firula, tanto oba-oba e resistir aqui e acolá, o Ministério da Saúde finalmente resolveu adotar o protocolo de vacinação de crianças de 5 a 12 anos, sem a necessidade de prescrição médica, sequer de autorização por escrito dos pais. Basta que um dos pais acompanhe a criança na hora de vacinar, né? E agora a previsão é que a vacina comece a ser aplicada nas crianças brasileiras a partir da semana que vem. Então, este tema da atuação do governo federal em relação ao combate à pandemia, eu não tenho dúvida que vai ser um tema central, até pelo número de mortes no Brasil, Porto. Mais de 600 mil pessoas perderam a vida na pandemia. Em Mato Grosso, nos estados, mas especialmente em Mato Grosso, também não tem como ignorar um evento dessa natureza, que mexeu com a vida de absolutamente 100% das pessoas. Mas eu vejo que outros temas se sobressairão nas eleições estaduais, porque no caso específico de Mato Grosso, não há muita controvérsia, diferente do governo federal, sobre a atuação do governo do estado e até das prefeituras. Aqui as pessoas foram mais no bom senso, as autoridades foram mais na linha do bom senso, fizeram o que precisava ser feito. Um ou outro segmento, por exemplo, econômico, vai poder reclamar do isolamento, houve algumas falências de atividades, o que é natural, né? Entre as perdas possíveis numa pandemia, a preservação da vida é a mais importante, né? Então, vejo que é um tema central, mas não será, no caso da eleição de Mato Grosso, um tema único. Bom, vamos ver como é que se encaminha tudo isso, né? Mas é um desafio, né, Paulo? Porque o saldo, né, dessa pandemia, como fica, a questão do SUS, a importância do SUS, o desafio de se garantir assistência em saúde para as pessoas, né? Evidente, nós ficamos aí, né? Aliás, quem não acreditava ou quem tinha o SUS como um ralo só de dinheiro foi salvo pelo SUS, ou seja, temos que repensar muita coisa em relação à saúde pública, mas o sistema nosso, dos brasileiros, que é um dos melhores sistemas do mundo, né? Tem muitos problemas? Tem, mas a pandemia mostrou o valor do SUS. E que é o melhor, um dos melhores, na minha avaliação, porque a gente acompanha como que funciona. Tem país aí que não tem sistema de saúde público. Os Estados Unidos, por exemplo. Por exemplo, né? Muita gente morreu lá porque não tinha acesso. E aqui no país, no Brasil, onde a gente vive, tem, graças a Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso já está acontecendo desde que o atual governo central tomou posse em 2019. Que essa é o alimento para se fortalecer o discurso para 2022. Então, eu acho que 2022, que começa agora, será um ano de... Vão bater muito nessa tecla, vão politizar mais ainda a questão da pandemia, aí, para um lado ou para o outro, né? E aí, quanto mais vigor tiver essa força, essa discussão da Covid-19, melhor para o debate político, para o cenário político que se aproxima, que se avizinha lá no mês de outubro. A exploração disso vai acontecer, acho que está acontecendo,
tudo está girando em torno da política, pouco preocupação com a própria questão sanitária e mais com a política propriamente. Porque se não fosse isso, gente, olha só, prestem bem atenção. Tanta coisa acontecendo, por que não se há, então, por parte de todo mundo, aquela iniciativa, a chamada empatia de se tentar resolver o problema? Às vezes o problema é financeiro. Por que não se há a complacência dos congressistas, por exemplo, né, de se reunirem e falar assim, não, vamos abrir mão, por exemplo, do fundão nosso, do fundo eleitoral, do fundo partidário, vamos tirar, vamos tentar pegar recursos, parte desse recurso aí, de 6 bilhões mais ou menos, e destinar para a saúde pública, vamos distribuir. Mas não há essa preocupação. Há preocupação, sim, em alimentar o discurso, porque daqui a pouco é hora de ir para a campanha eleitoral e ter o que dizer, e ter a quem culpar, não é? E aí, na hora de culpar, de apontar dedo, é importante que se tenha lucidez na sua avaliação. Não é chegar e apontando o dedo sem tomar conhecimento dos números e do que de fato está acontecendo ao longo dos últimos tempos, não é? Dinheiro não foi problema. Dinheiro não foi problema para estados, para municípios. Dinheiro teve, não é? Agora, houve o bom gerenciamento, a boa gestão desses recursos aí? Eu diria que não. Eu digo que não. Evidentemente que isso não é uma coisa generalizada. Tem estados aí que tiveram realmente aí a sua condução da forma que deveria ser. Outros, entretanto, não. Cadê o dinheiro dos respiradores, o dinheiro disso, daquilo que veio ou que foi para esses estados? Há que se entender muito disso aí. Não é só culpar, mas são 600 mil, são não sei quantos milhões de infectados e tal, e não apontar aquilo que realmente aconteceu aí. Então, há que se ter muito cuidado também com essa politização da história toda, porque se parar para pensar, muita espuma para pouco chope. Eu não sei o que você chama de pouco, Paulo, mas a gente teve no Brasil até agora, até ontem, dados de ontem, 620 mil mortes, 14 mil e pouco delas em Mato Grosso. Então, não sei o que é pouco. Vou te explicar o que é pouco, para você entender quando eu falo muita politização. Houve recursos para se combater a essas. Ninguém está falando eu não estou dizendo que as mortes são número menor, número pequeno. Não cheguei a dizer isso. Sua interpretação está fértil demais nesse sentido de pender para a politização. O que eu quero dizer é que houve recursos para que houvesse o combate a isso. Esses recursos, aí eu não estou falando de Mato Grosso, do estado de Mato Grosso, estou falando no país, né? Porque os números que a gente está colocando aqui são números nacionais, né? Estamos falando de uma pandemia mundial, estamos falando de números que acabam fazendo parte de um contexto mundial. A pandemia não nasceu no nosso país. Eu estou dizendo que houve negligência, que houve má gestão de recursos no combate à pandemia. E, infelizmente, politizaram porque o dinheiro foi pessimamente aplicado em grande parte dos estados e agora nós estamos convivendo com isso aí, convivendo com o alimento do discurso. Olha só, a pandemia, por exemplo, ela deu uma reduzida, os números deram uma caída, não é? Deram uma caída. Aí já começaram a fortalecer o discurso, não, mas tem isso ainda, mas tem aquilo ainda. Paulo, eu não estou entendendo o que você está falando. Você podia objetivar assim? Eu, sinceramente, estou querendo entrar no seu raciocínio, mas não estou entendendo. Não, é a não politização, Kleber, que eu estou dizendo. Você não pode politizar aquilo que... Porque, assim, está centrando, está mirando toda uma responsabilidade em cima do governo central. Está dizendo, a culpa é lá, mas não é daqui, entendeu? E aí não se fala, não se questiona onde foram aplicados os recursos que foram destinados para os estados combater a pandemia. Foram muitos milhões diretamente
direcionados para o combate à pandemia, fora aquilo que foi ajuda aos estados, para a questão da péssima arrecadação, fora outros recursos que foram enviados para ainda a questão da saúde, e os recursos não chegaram na ponta. E aí eu não estou falando do estado de Mato Grosso. Eu vou tentar traduzir aqui. O que você está tentando dizer é que grande parte da responsabilidade pelo mau funcionamento do combate à pandemia no Brasil foi a não aplicação correta dos recursos federais pelos estados, é isso? Por grande parte dos estados. Okay, né? Entendi. Agora eu entendi. Não, eu estou dizendo isso desde o começo. Por exemplo, a parte do Nordeste, por exemplo, lá, não é? Eu falei isso agora há pouco, compra de respiradores, recursos que foram destinados para tal e não chegaram na ponta. E aí? Você acha que isso foi mais importante do que o negacionismo, kit ineficiente, não vacinação, não uso de máscara, falta de propaganda do governo, por exemplo, para incentivar as pessoas a usarem máscara, se vacinarem? Você acha que esse aspecto do mau uso do dinheiro foi mais importante claro que foi, do que essa postura? Porque o negacionismo que é apontado aí, o que é o negacionismo? O negacionismo é quando o cara fala que ele não é a favor da solução, do encaminhamento para a solução. Se ele fizer isso, é negacionista. Agora, o governo central, por exemplo, que é alvo da discussão aqui. O governo central, ele foi negacionista? Na sua avaliação honesta, telespectador, foi negacionista? Ah, Paulo, a questão da vacina e tal. Pergunta se lá em 2020 tinha vacina para comprar. Pergunta isso. E responda com honestidade, porque o debate Precisamos ir para o intervalo. O debate tem que ser intelectualmente honesto. Não adianta chegar a apontar dedo porque aqui a notícia é de frente, ela não é de lado. Aí tem que observar o seguinte, aonde que veio, de onde que veio Paulo, a situação vamos voltar ainda nesse assunto, quando a gente tem mensagem do telespectador também, eu preciso ir para o intervalo, a gente volta ainda a falar sobre isso. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho voltamos, permaneça conosco, agora são 6 horas e 41 minutos na capital.